Fala pessoal, tudo ok, tudo certinho? Esse é o canal Kodama na Comunicação. Entrevista de Fernando Diniz após a derrota para o Botafogo de 4-2. Vamos à entrevista. Boa tarde não, boa noite, né? Não, o time foi um time, eu achei que era importante a gente rodar o time. A gente tem jogadores para fazer isso. A gente teve um jogo muito desgastante na quinta-feira, que consumiu muito time, e folga na sexta-feira. Muitos jogadores relataram muito cansaço pela sequência aí que a gente teve, de altitude. Depois alguns jogadores dobraram o jogo contra o Flamengo. E a gente preferiu colocar um time com mais saúde no campo, mais inteiro fisicamente. Então, a primeira pergunta é respondida. A segunda, as alterações foi sempre no intuito de botar o time mais para frente. Eu acho que todas as alterações elas surtiram efeito positivo. E quando a gente fez o empate, já estava melhor no jogo. E aí aconteceu o lance da expulsão do André, que ali foi determinante para o Botafogo vencer a partida. E uma outra também falando sobre a fase do Fluminense em clássicos, com o de hoje já chega a 11 seguidos sem vencer. Como que isso, se isso impacta e se sim, como? Não, para mim não impacta, assim, uma coisa que a gente sempre quis ganhar, os 11 que a gente perdeu, minha vontade sempre foi de ganhar. E a gente tem que continuar trabalhando para melhorar, para que no próximo acontecimento a gente vença, porque se a gente não vencer, a gente não consegue ganhar o Campeonato Carioca, não é verdade? Então, assim, a gente tem que trabalhar e procurar fazer o nosso melhor em todas as partidas e melhorar daquilo que aconteceu no jogo de hoje, como nas outras partidas que a gente não conseguiu vencer. Boa tarde. Gostaria de perguntar em relação àquele começo do jogo ali, onde o Fluminense acabou tomando 2 gols em cerca de 15 minutos. Você acha que a organização do meio de campo ali no começo atrapalhou esse momento, que o Fluminense acabou tomando aqueles 2 gols, né? Como é que é a sua leitura daquele momento e se foi determinante para a derrota hoje? Foi determinante tomar 2 gols em 15 minutos, com certeza foi. Poderia não ter sido também, né? Se a gente não tem a expulsão, com o volume que a gente estava de imposição, a gente teria a chance de virar. Podia ser uma virada histórica, a gente estaria fazendo outro tipo de pergunta. Mas eu acho que os gols, o Botafogo entrou muito mais ligado do que a gente no jogo, e não tem nada a ver com o meio de campo. Assim, eu não tenho essa departamentalização do jogo. Uma coisa tivesse perdido, não tivesse vencido o time do LDU, ia falar porque o time foi muito mais para frente, ou porque os caras entraram mais experientes e baixou a rotação. Então assim, a gente fica justificando o resultado. Então não tem a ver com o meio de campo, tem a ver com o time como um todo entrou desligado e o Botafogo merecidamente soube aproveitar. E também não quero tirar o mérito da vitória do Botafogo, que eles tiveram mais ímpeto e mais fome de vencer a partida do que o Fluminense no jogo de hoje. Diniz, boa noite, Marcelo Lins da TV Globo. A gente está fazendo uma matéria para o Esporte Espetacular e não tem nada a ver com o resultado de hoje e muito mais com a sequência vitoriosa que o Fluminense vem tendo, campeão da Libertadores, acabou de ganhar da LDU, que é sobre a janela de transferência, que termina agora dia 7, nessa semana. E aí eu queria te perguntar, assim, qual o balanço que você faria do Fluminense nessa janela de transferência? Trouxe alguns nomes importantes, nomes consagrados. Se você acha que o Fluminense aproveitou bem essa janela. Muito bem, Marcelo. Eu acho que o Fluminense soube de fato aproveitar as oportunidades. A gente está muito feliz com os jogadores que vieram alguns jogadores consagrados, como você disse, outros mais jovens, no caso do Lucumi, do próprio Marquinhos, e eu estou bastante feliz com o elenco que a gente tem. A questão agora é da gente conseguir dar bastante informação para todo mundo que está chegando, com uma maneira diferente de jogar, para todo mundo ficar mais ou menos na mesma página. O que aconteceu hoje, assim, depois de ter um jogo como de quinta-feira, é muito difícil fazer o foco de novo. Esse jogo pareceu um pouco o jogo nosso contra o Botafogo, quando a gente acabou de passar a semifinal contra o Inter, numa quinta-feira à noite também, e no domingo, 4 horas da tarde, a gente também perdeu um jogo de 2-0, uma coisa meio parecida. Em 5, 6 minutos tomamos 2 gols. Então é uma coisa que a gente precisa aprender a conviver com esses momentos. Quando a gente tem um momento de celebração importante, a gente tem que saber restabelecer logo o foco para poder fazer partidas mais equilibradas. Pois bem, essa foi a entrevista de Fernando Diniz, dando as explicações aí. A gente está tentando entender o que aconteceu com o Fluminense.
Vale lembrar, dizer que essa semana ele teve um jogo decisivo contra a LDU e com certeza os jogadores estavam aí cansados, fadigados. Eu sou o Ricardo Sobrinho, esse é o canal Kodama na Comunicação. A gente fica por aqui e voltamos a qualquer momento.